Oi pessoal, hoje eu tô aqui para ensinar para vocês uma brincadeira, um jogo, uma atividade para estimular o raciocínio lógico matemático das crianças com materiais bem simples e com uma maneira bem bacana e divertida e fácil para a gente fazer em casa. Então, gente, como eu falei, essa atividade, essa brincadeira, é para estimular o raciocínio lógico-matemático das crianças. De que maneira? Brincando mesmo, vivenciando, tá? E ela vai consistir em 3 etapas, tá? A primeira etapa, nós vamos trabalhar os números de 1 até 10, tá? Na segunda etapa, vocês podem trabalhar com as crianças com os números de 11 a 20, ou podem ir de acordo com o que eles já sabem, se quiserem ir aumentando. E na terceira etapa, a gente vai realizar algumas operações matemáticas, tá? De adição e subtração. Então, aqui eu coloquei o sinalzinho da adição, o mais, o menos e o igual, que é pra gente fazer, como eles chamam de continha. Então, é bem simples, gente. Ó, vocês vão distribuindo os números, tá? Aqui eu comecei pelos números menores, tá? Pode colocar misturado mesmo, não tem problema. Essa é a intenção, tá? Vão colocando os números, pode colocar todos de uma vez. E daí vocês vão estimulando a criança. Vão perguntar, que número é esse? Ah, é o número 6. Se eles não lembrarem logo na hora qual é, vão estimulando. Qual que vem depois do 5? Né? Qual que vem antes do 7? Até eles lembrarem e reconhecer o número 6. Aí eles vão contar a quantidade de bolinhas de acordo com o número e vão colocar ali. Então, né? 6. E assim vão fazendo com os outros números. Aí vocês podem ir colocando a mesma quantidade, podem ir trocando as quantidades das fichinhas. Vocês podem daqui a pouco chamar um irmão ou a irmã e dizer, ah, você vai colocar nas fichas amarelas as bolinhas e a mana vai colocar nas fichas laranjas. E daí vocês podem ir fazendo essa brincadeira, assim, por vários, né, objetivos. Pode depois trocar, então, pegar os números maiores, que eu tinha dito na segunda etapa, né? Pedir pra eles contando as bolinhas e colocando ali dentro. Então, tem várias coisas que dá pra fazer nessa primeira etapa, que é de contagem, né? Que é de quantificar o número e colocar a bolinha correspondente. Numa outra etapa da realização da brincadeira, então, a gente vai fazer as operações, as continhas, como eles dizem, né? Eu coloquei, ó, então, 2 mais 3... Eles vão realizar a contagem. Ah, é 5. Então, vamos colocar aqui no resultado 5 bolinhas, tá? A gente também pode trocar, né, a operação. Fazer de subtração. Obviamente, a gente vai trocar, né, do maior para o menor. Vocês podem trocar também de número, né? Enfim, aqui eu coloquei o 6. Então, 6. Coloco 6 bolinhas e vou tirar quantas? Vou tirar 3. Aí vocês vão fazendo e vão vendo qual que vai ficar o resultado. Tudo isso manuseando através das bolinhas e das fichinhas dos numerais. Aí vocês podem ir vendo aí de acordo com o interesse da criança, aumentando a dificuldade. É uma atividade bem tranquila de se fazer em casa, tá? Com materiais que vocês tiverem disponíveis. Mas para exemplificar assim um pouquinho para vocês do quanto uma brincadeira que para nós adultos parece simples pode auxiliar na aprendizagem das crianças, eu vou explicar um pouquinho então quais são os objetivos, né, por trás dessa brincadeira, tá? Um primeiro momento, a gente quer trabalhar, claro, o raciocínio lógico-matemático, mas antes a gente está confeccionando o material. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, ó, vai cortar, vai amassar, fazer uma bolinha, a gente já vai estar trabalhando uma habilidade que nós chamamos de motricidade fina, que são os pequenos movimentos que a gente realiza com a mão de diversas formas. Quando eu vou colocar essa bolinha num lugar pequeno, eu tenho que direcionar o meu movimento. Então, essa habilidade da motricidade fina é a que aprimora essa parte aqui, ó, de quando a gente já vai para o caderno fazer a escrita. Então, às vezes a gente pensa, nossa, por que será que a criança tem um pouquinho de dificuldade de segurar o lápis ou de escrever dentro da linha do caderno? Porque essa habilidade dos movimentos pequenos talvez não foi tão trabalhada. Então a gente com essas brincadeiras consegue fazer isso de uma forma bem sutil. Obviamente tu não vai dizer para a criança, ó, agora nós vamos trabalhar a tua motricidade fina.
a gente não diz, mas a gente consegue observar e ajudar eles no desenvolvimento, tá? O outro ponto, então, que é dos números, né, do raciocínio lógico matemático. Te pensa assim, ai, Bruna, mas eu vou colocar lá o númerozinho 10, né? Ele já sabe que é o 10, mas ele consegue relacionar a quantidade de coisas que representa o número 10? Porque o que acontece, né? A gente consegue contar, as crianças elas começam contando, decorando 1, 2, 3, 4, 5. E às vezes, nessa contagem, elas acabam não compreendendo que os números representam uma quantidade. E é isso que a gente quer nessa faixa etária, que eles consigam não só contar decorando, mas que eles também consigam entender que o número ele representa determinada quantidade, que vai poder nos auxiliar em determinadas atividades do nosso dia a dia. Então, quando eu faço coisas bem simples, quando eu peço assim, vamos montar um boneco com 10 peças de Lego. Então, a gente já vai estar estimulando a contar apenas aquelas 10 peças de Lego, para daí depois relacionar, então, que isso significa o número 10, essa quantidade, né? Então, com essa brincadeira, naquela primeira etapa ali de colocar as bolinhas, a gente consegue fazer essa parte aí da quantificação, né? De relacionar o número com a quantidade. Na outra etapa, que era a etapa ali das continhas, né? Das operações, a gente consegue de forma concreta, né? Realizar estes cálculos. Vai aumentando, diminuindo ali a dificuldade de acordo com o conhecimento que a criança tem dos números, se são números mais baixos ou se são números mais altos. E ela vai poder fazer essa operação manuseando, né, as bolinhas. Então, o número 2, muito vago a escrita do número 2, eu sei que são 2 bolinhas, então eu vou utilizar elas, vou contar, vou pensar, vou fazer uma estratégia. Então, nessa brincadeira relativamente simples, a gente consegue trabalhar muito essas habilidades que eu citei, além, é claro, né, da concentração, que eu vou ter que parar, vou ter que pensar, né, da atenção, de olhar a fichinha e pensar a quantidade de bolinhas. Então, as possibilidades são muitas aí dentro de uma brincadeira que às vezes para nós, adultos, parece bem simples, né? Ah, claro, além de se divertir aí, daqui a pouco pode trocar com os irmãos, com a mãe, com o pai, e brincando e, junto com isso, aprendendo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e que seja uma forma bem legal de estar brincando e aprendendo aí na casa de vocês, tá bom? Beijo!